No final de cada ano, a gente sempre revisita aquela lista de desejos que nós fazemos. Chega no meio do ano e a gente continua olhando para essa lista e entendendo se a gente cumpriu ou não. Muitas vezes, quando a gente olha para isso, a gente se sente frustrado e busca muitas vezes fórmulas mágicas para virar esse jogo para um próximo ciclo que está por vir. Mas e se o problema não tiver na falta de tempo, mas na forma como gerimos a nossa energia e prioridade? Por isso que esse vídeo é sobre produtividade difícil. Por que a gestão do tempo não é só sobre o relógio? Vem comigo, eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, se inscreve aqui no nosso canal e vem falar comigo sobre isso que eu sei que bate aí em ti. Aqui a gente pode chamar de paradoxo do tempo. Como assim a gente tem 24 horas que são iguais para todo mundo, mas a gente enxerga que algumas pessoas têm resultados diferentes de outras? Todos nós temos essas mesmas 24 horas, mas a gente se compara, né? Enquanto ser humano, a gente cria julgamentos, a gente olha para a grama do vizinho, que muitas vezes é mais verde, a gente olha para alguém realizando algo que talvez eu também gostaria e a gente se pergunta, por que eu que não estou conseguindo fazer isso? O que está acontecendo que eu não consigo cumprir aquilo que eu me propus a fazer, né? E muitas vezes a gente está lutando ali, está se debatendo com inclusive tarefas diárias, tarefas cotidianas, rotineiras, básicas. Para vocês terem uma ideia, tem uma estatística bem interessante que revela que 82% das pessoas não utilizam um sistema eficaz da sua gestão do tempo e muitas vezes recorrem a métodos que sejam improvisados, como uma lista de tarefas que às vezes não é adequadamente elaborada, ou até mesmo a maneira como faz leitura de e-mails, como organiza seu dia no trabalho. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, outra pesquisa bem interessante, em dezembro de 2024, né, de novembro para dezembro de 2024, se apresentou uma queda, né, de 95 pontos para 86,8 pontos. E esse cenário só destaca a nossa necessidade para repensarmos a maneira como a gente está abordando o que a gente pensa a respeito do tempo. Então aqui a minha provocação é para vocês pensarem como que vocês estão fazendo não a gestão do tempo de vocês, mas a gestão de energia. É como se a gente pudesse agora nomear essa nova fronteira para que tu se sinta produtivo. É a gente olhar para a nossa produtividade a partir da energia que gastamos com as atividades que fazemos, certo? Então, para a gente sempre lembrar, a produtividade não está ligada apenas ao tempo que a gente tem disponível, mas o quanto que a gente coloca de disposição para realizar uma atividade. Sono adequado, alimentação balanceada e pausas estratégicas são alguns dos elementos que garantem que a gente olhe para a nossa energia de um jeito diferente. Para vocês terem uma ideia, funcionários que têm dietas balanceadas têm um desempenho 25% melhor do que outros que não cuidam da sua alimentação. Outro dado que é importante, quem pratica exercícios físicos regulares tem 27% menos ausência no trabalho. E isso significa a gente ser produtivo, usar melhor o nosso tempo, entregar aquilo que precisa ser entregue. Compreender os nossos picos de energia ao longo do dia, né? Entender, eu funciono mais de manhã, de tarde, pós-meio-dia, que horário que eu me sinto melhor, quantas horas eu precisei dormir para eu me sentir mais disposto, pode ser muito mais eficaz do que simplesmente a gente ficar estendendo as nossas horas dentro do trabalho, fazendo hora extra, com essa sensação de confusão ao nosso redor. Então, é a questão que eu quero trazer para vocês, que não está diretamente ligado ao relógio, né? Então,
eu quero trazer uma realidade além de fórmulas, né? Por quê? Porque a produtividade difícil, como eu chamei aqui no início do vídeo, ela reconhece que a vida ela é imprevisível, né? Vocês concordam comigo que tem coisas que acontecem nas urgências, coisas que não temos controle, isso acontece. Planos que podem falhar, imprevistos que podem acontecer e surgir. A flexibilidade é uma das habilidades que a gente mais precisa trabalhar quando estamos falando em gestão do tempo e desta produtividade que a gente quer alcançar como energia, né? Então, a adoção de métodos ágeis, por exemplo, é uma forma que permite que a gente tenha ajustes contínuos, refletindo essa nossa necessidade para que a gente tenha uma adaptação constante. Não é isso que o mundo já nos mostrou ao longo dos anos que a gente mais precisa, seja por uma inteligência artificial que chegou, o jeito das pessoas consumirem, a maneira como a gente olha o nosso mercado de trabalho, nossa carreira, a maneira como as pessoas estão interagindo, se relacionando. E nem quero trazer aqui para vocês o tema pandemia ou qualquer outra questão econômica, política e assim por diante, né? Então, por que a adaptabilidade, a flexibilidade são elementos emocionais e soft skills, né? Porque a gestão emocional, ela desempenha um papel vital na nossa vida. A resiliência, por exemplo, o otimismo, a autoeficácia, eles são componentes importantíssimos para o nosso capital psicológico positivo, que tem vídeo por aqui a respeito disso, se tu tiver mais interesse de saber. Mas o que eu quero trazer para vocês é que são fundamentais para a gente enfrentar desafios e manter a nossa produtividade, né? Ser esperançoso, entender que aquilo não é permanente, de que a gente pode enfrentar as situações de uma outra maneira, né? Então, assim, trouxe vários elementos aqui para vocês para entender que o autoconhecimento é a chave da produtividade. Mais do que ferramenta, mais do que técnica, que eu poderia trazer um monte aqui para vocês e que tem um monte aí pela internet que vocês podem pesquisar, não vai adiantar de nada se a gente não olhar para dentro. Então, a produtividade eficaz, ela exige autoconhecimento, compreender os nossos limites, a nossa energia, nossas motivações, vão permitir que a gente tenha uma gestão mais realista e muito mais eficaz a respeito do nosso tempo disponível e das tarefas que a gente precisa cumprir. Então, ao invés da gente buscar soluções externas ou até culpar o que está ao nosso redor, volte-se para dentro, né? A verdadeira transformação sobre a gestão do tempo sempre vai começar com a consciência de si mesmo. E esse é o convite desse vídeo aqui para você. Obrigada, assiste mais os outros vídeos que tem por aí no canal e até mais!